todas e todos que estão nos acompanhando nesta entrevista do projeto Fala Candidato, Propostas para a Educação, uma iniciativa da 11ª Semana da Educação de Campinas. Eu me chamo Marta Avancini, sou jornalista de educação. E antes de seguir nessa entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. E também vou fazer a descrição da Alessandra Bruno, que é a nossa tradutora de Libras. Todas as entrevistas do projeto Fala Candidato estão contando com recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, audiodescrição, para que ele seja o mais acessível possível, né? A ideia é que a gente tenha o maior número de pessoas possível acessando esse conteúdo e se informando sobre as propostas dos candidatos para a área da educação. Bom, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, encaracolados, a cor dos meus cabelos é marrom, um pouco avermelhado. Eu estou usando uma camiseta bege, bem clarinho, quase branco, e uso fone de ouvidos acoplado nos ouvidos, né? Ele também tem cor branca. A Alessandra é uma mulher de pele branca, cabelo longo, de cor clara, um louro escuro. Ela usa óculos, ela também está usando fone e ela usa uma camiseta de cor preta. O fundo da parede, ao fundo dela, é azul, um azul royal, bonito. Bom, a Semana da Educação de Campinas é um movimento suprapartidário organizado pelo Comitê de Governança. Esse comitê é composto pela Fundação FEAC, Fundação Educar de Pascoal, Secretaria Municipal de Educação de Campinas, pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, por meio das diretorias de ensino leste e oeste do município. Todos os anos, a semana elege um tema. E em 2020, o evento tem como objetivo ser um espaço para dar voz para aquelas pessoas que estão na sala de aula e também fazer uma conexão com o poder público e mobilizar a sociedade para o diálogo sobre a educação pública. Outro objetivo da semana é colocar a educação em evidência enquanto um projeto de política pública. O projeto Fala Candidato se insere nesse contexto. Ele é composto por entrevistas com candidatos e candidatas a prefeito de Campinas sobre temas chaves relacionados à educação pública. Todos e todas foram convidados, porém, a participação é facultativa. O nosso convidado de hoje é Rogério Parada, candidato a prefeito pelo PRTB. A sua chapa é composta por Marco Pires, candidato a vice-prefeito também pelo PRTB. Olá, Rogério, como vai? Olá, Marta, tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo a essa entrevista e ao projeto. Antes da gente dar seguimento, né, e ir direto para as perguntas, eu gostaria de pedir para você fazer a sua audiodescrição. Muito bem, eu sou um homem branco, de cabelo curtinho, cortado curto, grisalho nas pontas, ainda preto, né, marrom escuro em cima, mas a lateral já é grisalha. Estou vestindo uma camisa social branca com listinhas azuis e uma gravata azul escuro. Ao meu fundo então, tem uma parede branca com as 3 bandeiras, uma do Brasil, outra do estado de São Paulo e outra de Campinas. Uma pequena foto do presidente Jair Bolsonaro com a faixa presidencial e um quadro branco ao lado com alguns livros. Ok, muito obrigada, Rogério. Antes de irmos para as perguntas, eu vou fazer uma breve apresentação do candidato. Rogério Parada é casado e pai de 2 filhos. Atua como empresário e advogado há mais de 30 anos na região de Campinas, onde vive desde os 18 anos. Rogério nasceu em Boston, nos Estados Unidos, quando seu pai estava a serviço do governo brasileiro e voltou para o país aos 4 anos de idade. Essa é a primeira vez que concorre a um cargo público. Podemos começar? Claro.
A nossa primeira pergunta é: quais são as suas propostas para a educação no seu plano de governo e qual será a sua primeira medida nessa área, caso seja eleito? Ok, Marta, eu vou usar essa pergunta para dar um contexto geral, tá, do que contempla o nosso plano de governo. Possivelmente nas perguntas seguintes tem algum tema que eu já tenha discutido ou falado nessa primeira questão, mas eu vou me alongar um pouquinho até para poder contextualizar para quem está nos ouvindo aí como é que a gente pensa, qual é a nossa formação e a nossa posição sobre a questão de educação. Primeiramente, eu sou do PRTB, como você bem disse, é um partido conservador. Então, nessa linha, a nossa linha, nosso posicionamento é um posicionamento conservador. Como conservador, nós acreditamos que o valor da família é a célula estrutural da sociedade. E, dessa forma, a família, no nosso ver, tem papel importantíssimo na educação, né, das nossas crianças, dos nossos jovens, e toda a nossa política e o nosso programa de governo está muito fundamentado nisso, em fazer com que a família participe desse processo de educação, que a gente acredita que a responsabilidade pela educação é, em primeiro lugar, do núcleo familiar, uma segunda posição, o Estado, né, o ensino público vem também ajudar a contemplar essa questão, mas de uma forma secundária, e a gente acredita também que o Estado tem o dever de instruir os jovens, ou seja, dar a eles o conhecimento, a instrução necessária para que potencialize essa educação, cujos valores são principalmente formados pela família. É importante a gente dizer isso, porque isso norteia todo o nosso direcionamento na tratativa da educação. Tá? Então, reforçando, a gente entende que a família é uma célula, uma estrutura importantíssima nesse processo e que o Estado, junto com a família, trabalhando de forma harmônica, de forma complementar e assim, integrada, é a melhor maneira de se promover um processo de educação eficiente. Nós entendemos, olhando para Campinas, tá, que a grande parte das crianças, dos jovens, chamados alunos, né, que vêm de uma classe social ou de famílias com um poder econômico um pouco menos abastado, famílias mais simples, estão principalmente na faixa entre 0 e 6 anos de idade, que é a faixa que contempla a questão da educação infantil, né, as creches e pré-escolas. Nesse sentido, né, a gente tem uma preocupação grande nesse aspecto, e o nosso plano de governo, ele contém propostas abrangentes que acabam permeando a todos os eixos, né, todas as áreas da educação e algumas propostas específicas para cada questão, né? Nas propostas abrangentes, que eu acho que é o que dá para entender também tipo de direcionamento, nós temos como objetivo principal fazer um levantamento, um recadastramento de todas as crianças, adolescentes, todos os alunos que existem em Campinas, tanto na questão do ensino infantil, como no ensino fundamental e no ensino para jovens e adultos, para poder mapear quais são os pontos que estão sendo atendidos, quais são os alunos que estão sem escola, que estão aguardando vaga e tudo mais. E depois de feito esse levantamento, uma outra questão que a gente acredita que é eficiente é fazer uma análise e uma distribuição, uma redistribuição desses alunos usando um critério de georreferenciamento. Então, a gente pega o local onde essas crianças, esses alunos vivem, a distância dos centros de educação ou das escolas, né, dos aparelhos públicos voltados à educação, a questão dos professores também, onde os professores moram, em que escolas eles dão aula. Faz-se um trabalho inteligente de georreferenciamento para redistribuir essas pessoas todas ou alocá-las nesses centros de educação, e aí você também identifica aonde não existe e aonde precisa ser, por exemplo, construído ou reformado ou ampliado centros que hoje existem, né? Depois, existe também uma outra proposta abrangente para todas as áreas, né? Eu falei em duas, a terceira seria a análise também da parte do programa de educação, tanto para a educação infantil, como a fundamental e para jovens e adultos,
alteração, caso necessário, em comum acordo, né, com os profissionais da área, desse programa de educação, e a adequação inserindo principalmente esses métodos mais inovadores, mais recentes, tanto no que diz respeito à didática, quanto às questões de inovação tecnológica que hoje estão disponíveis para você poder somar nos processos, né, educativos. Também existe a questão de integração dos 3 governos, a esfera municipal, estadual e federal nesse problema, criando, vamos dizer assim, equipes, né, de pessoas focadas em analisar e resolver os problemas juntos, porque não adianta, isso tem que ser articulado e harmônico. Temos também uma visão muito preocupada com as questões de infraestrutura física, né, de aparelhamento das escolas, de infraestrutura de saneamento, de serviços públicos e tudo mais. Tem também a questão da remuneração adequada e da formação continuada dos profissionais, dos educadores, dos professores. Então, todas essas questões estão em propostas abrangentes para todas as áreas. Quando a gente pega propostas específicas, né, eu vou falar um pouquinho aí nas áreas que mais interessam no plano de governo nosso, obviamente a educação infantil é o principal tema, porque ele é de responsabilidade e competência do município, e no nosso ver a parte, né, da educação que está menos assistida, onde você tem um déficit aí imenso, né, de crianças aguardando vagas em creche, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente também. Mas a nossa proposta mais específica nessa questão é principalmente reduzir esse déficit que hoje representa mais ou menos 30%, né, das matrículas. Nós temos aí mais de 5 mil crianças aguardando creche para um universo de 15 mil matriculados. Temos também, então, o objetivo nosso é reduzir desses 33% mais ou menos hoje para algo abaixo de 5% até o final da nossa gestão em 2024. Isso a gente vai fazer através de uma série de ações específicas, como construção de creches, readequação georreferenciada, como eu disse para você, das demandas e tudo mais. Além disso, uma das coisas específicas nessa área de educação infantil é assegurar que as creches todas tenham berçário, porque isso é uma demanda já, né, pedida pela população há muito tempo. Depois, entrando para a educação fundamental, vamos dizer assim, né, nós temos hoje, graças a Deus, quase a universalização, né, do estudo fundamental na nossa região. Os alunos estão matriculados, a paridade aí é 80% mais ou menos matriculados no governo do estado e 20% matriculados através da administração municipal. Então, a Prefeitura de Campinas ainda é responsável por aproximadamente 20% das matrículas do ensino fundamental. Nós, como administradores municipais, teremos a obrigação e o compromisso de continuar lutando por essa universalização, porém, temos sim que conversar com o governo do estado e articular com o governo do estado para que ele, paulatinamente, assuma, né, os 100% da responsabilidade desse ensino, que é dele, né, a competência dele, de forma, vamos dizer assim, planejada e gradual nos próximos 4 anos. Nosso projeto é tentar chegar em 2024 com o ensino fundamental 100% assim, matriculado pelo governo do estado. O que não quer dizer, que também vamos falar um pouquinho mais à frente, talvez eu repita isso, que a prefeitura vai se abster da sua responsabilidade de ajudar com as questões de instalações físicas, de infraestrutura necessária para as escolas todas que estão dentro de Campinas, ainda que sejam estaduais. Tá? Depois, fora isso, na parte, obviamente, de ensino dos jovens e adultos, o que nós temos que lutar é para continuar tendo a universalização, tendo vaga para todo mundo, é a obrigação da prefeitura monitorar isso e continuar fazendo esse trabalho. E aí nós temos alguns eixos que são não relativos ao ensino em si, mas, por exemplo, questão de recursos humanos. Né? Nas nossas propostas específicas, existe uma preocupação, até por conta do que virá de recursos do Fundeb adicionais, né, para a prefeitura, de promover a valorização, né, dos recursos humanos de educação, ou seja, do professor, dos assistentes, das merendeiras, todo mundo está envolvido, tanto na questão de um salário digno, né, quanto na questão da formação continuada, quer dizer, prover meios do profissional da educação, do professor,
conseguir se atualizar e, inclusive, aprender não só o conteúdo, mas as ferramentas tecnológicas, né, que certamente terão que ser utilizadas aí mais novas no processo de educação. Depois, a questão também da infraestrutura de merenda e de transporte, né, público em Campinas. A prefeitura hoje ela subsidia 60% do valor do transporte para a educação. A nossa meta é subsidiar os 100%. Eu acho que é obrigação, sim, do município prover meios das crianças e dos alunos se deslocarem até a escola de forma segura, sem ter custo algum. A gente acredita nisso. Então, a nossa ideia é chegar a 100%. E a questão da merenda, obviamente, continuar. Hoje já existe o atendimento, continuar com o atendimento também de 100% das unidades. Isso são as coisas mais específicas aí do plano de governo. Então, a sua pergunta terminou dizendo qual seria a primeira atitude, né? A nossa primeira atitude vai ser esse recadastramento, esse levantamento da informação toda, e aí começar a reunir os profissionais, as pessoas, para poder começar a decidir as coisas juntos. Não sei se eu fui claro aí. Ok. Não, o senhor foi claro, sim. Eu só gostaria de aproveitar, como a primeira resposta do senhor foi bastante extensa, eu gostaria só de lembrar as regras desse projeto, né, que as entrevistas elas têm duração máxima de 30 minutos, então, quando chegar nesse tempo de 30 minutos, a gente vai interromper, mesmo que todas as perguntas não tenham sido respondidas, porque dentro desse intervalo de tempo de 30 minutos, os candidatos podem administrar como querem, ok? Então, eu vou para a minha segunda pergunta aqui, que é relacionada à pandemia de Covid-19. Por causa da pandemia de Covid-19, desde março, as aulas foram suspensas nas escolas e a retomada presencial está sendo programada. Na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas para que ocorra a recuperação da aprendizagem real e a permanência dos estudantes na escola? Como o senhor acha que isso pode ser implementado? Como implementar essas medidas? Bom, eu acho que essa questão da pandemia, todos nós aprendemos muito com ela. Ela é uma coisa nova, mexeu, né? Foi uma crise que a gente viveu. Não podia ser diferente na questão da educação. Eu vou fazer uma analogia. Seria mais ou menos o seguinte: a gente precisa cortar uma árvore e agora, como a gente perdeu, as crianças perderam esse semestre, né? Esse ano de educação, a gente tem que cortar essa árvore mais rápido, porque a gente perdeu o tempo de bater o machado na árvore. Porém, um machado cego, não adianta tentar cortar a árvore, né? A minha preocupação e a nossa visão é de que, mais do que correr para tentar tirar o atraso, vamos dizer assim, do que aconteceu nesse período de pandemia, é dotar o sistema de educação de capacidade, né, de produção realmente, capacidade inteligente de educação, com todos os recursos físicos necessários, valorização do professor, metodologia, conhecimento da administração dos reais problemas, aonde eles estão, e ataque a esses problemas. Então, eu diria que para a gente voltar a ter, vamos tirar o atraso do que aconteceu no processo de pandemia, nós temos que reestruturar a educação, um pouco no que eu falei na primeira pergunta, né? E aí, certamente, com uma produtividade maior na educação, a gente consegue tirar esse atraso. Agora, uma proposta que a gente teria que ser analisada, a viabilidade, talvez é ter uma carga horária um pouco maior também para tentar tirar esse atraso. Tá? Ok. A nossa terceira pergunta é: qual é o volume de recursos para a área da educação em Campinas e como esse recurso pode ser aplicado, considerando as disposições do Plano Municipal de Educação? Bom, teoricamente, Campinas deveria gastar 25% do seu orçamento com educação. A prefeitura, ela diz que gasta 25%, mas na verdade ela gasta 25%, a atual prefeitura, com os gastos de administração, não o orçamento total. Quando você analisa só os gastos de administração, chega aos 25%, mas olhando o total, é pouco mais de 20%. Então, o nosso projeto é realmente gastar os 25% do orçamento global, que dá algo próximo a 1,3 bilhões de reais por ano no orçamento de Campinas, porque ano que vem não vai ser muito diferente. Como é que a gente gasta isso, como você falou, né? Nós temos uma proposta de reforma administrativa muito grande no nosso projeto. Hoje nós gastamos da ordem aí de 25%
com administração, 53% com desenvolvimento social, urbano, ambiental e econômico, e 13% com infraestrutura. Nosso projeto de reforma administrativa e orçamentária vai baixar os custos da administração através de enxugamento da administração e, principalmente, acabar os gastos, né? Redução de gastos, diminuição da máquina. Nós devemos economizar 5%, esse 5% vai ser distribuído nas outros itens de dispêndio, então a gente deve aumentar de 53% para 56% o gasto com desenvolvimento social, e grande parte desse gasto vai ser colocado em educação e saúde. Então, isso vai também gerar mais investimentos na área. Tem também o Fundeb, o novo Fundeb, que vai mudar um pouco essa questão orçamentária e vai nos ajudar. Então, assim, é algo próximo a 1,3 bilhões de reais. Nós devemos economizar dinheiro da administração e colocar em educação, que deve subir um pouquinho isso ainda. E o dinheiro vai ser usado da forma como eu falei na primeira pergunta, né, ajudando a capacitar profissional e investimento no centro de educação, nas escolas municipais e infraestrutura para as outras também. Ok. A quarta pergunta, ela é infantil. Estima-se que existam cerca de 5 mil crianças na fila por uma vaga de creche em Campinas, né? Um dado aproximado de agosto de 2020. Considerando que o novo Fundeb, que vai ser implementado a partir de 2021, vai destinar uma parcela dos recursos especificamente para a educação infantil, quais alternativas o senhor propõe para atender essa demanda? Vamos lá. O Fundeb, o novo Fundeb, ele traz uma série de mudanças, né, na política de gasto desse recurso que vem da União. Hoje ele está em 10% do repasse, vai passar a 15% no ano que vem, ou seja, vai aumentar 5%, e também na nova regra você tem que gastar 5% na educação infantil. Então, praticamente, vamos pensar que vai vir 5% novo para ser gasto na educação infantil. Tem algumas características também do novo Fundeb, aquele 60%, que era o máximo que a gente podia gastar com professores, passou a 70%, e não é só professor, é para profissional da educação, então abrange também os assistentes, né, as merendeiras, etc. Além disso, também foi aumentado o percentual para 85% de gastos com aparelhamento e tudo mais. Tudo isso vai, sem dúvida nenhuma, no ano que vem, proporcionar um aumento de recursos para a área da educação. Como é que a gente usa esse recurso para resolver a questão da creche, como você bem colocou? É muito simples. Após aquele levantamento que eu falei para você que a gente vai fazer, é construir creche nova, dotar, mais creche, não tem muita saída, é construção e aparelhamento de novas unidades de creche, com berçário, com tudo, para poder atender essa demanda que hoje temos da ordem de 5 mil crianças esperando. Ok. Em dezembro de 2018, o Plano pela Primeira Infância de Campinas foi concluído. Quais propostas do plano o senhor destaca como sendo as mais relevantes para investimento imediato? Bom, o plano, na verdade, acho que, se não me falha a memória, tem 12 eixos, alguma coisa assim, né? 12 itens. Como eu já coloquei para você, que é nosso projeto nosso plano de governo para a área de educação prioriza a educação infantil, e a educação infantil é um dos eixos. Então, obviamente, dos 12, o principal para nós é a educação infantil, que trata exatamente do problema das creches e da pré-escola, que a gente acabou de falar nas outras questões. A gente, na definição do que é uma escola, né, uma unidade, vamos dizer assim, saudável, não é só a questão da dignidade das instalações físicas e dos recursos, como também a questão da remuneração para os professores e tudo, mas a saúde da criança é importante, né? Então, também existe um dos eixos que, se não me engano, é criança com saúde, ou criança na saúde, ou saúde da criança, que também nós colocamos como um segundo eixo mais importante. E o terceiro, sem dúvida, dos 12, eu elencaria 3, a questão da assistência social para a criança e para as famílias, porque dentro daquela linha, né, ideológica conservadora, vamos dizer, que eu te coloquei lá no começo, a gente entende que a participação da família, juntamente com a escola, e a assistência social é importantíssima nesse processo, para poder desenhar o modelo, né, e a eficiência do sistema de educação é muito importante. Então, eu diria que são esses 3 eixos aí os mais importantes,
que estão, de certa forma, contemplados como os mais importantes no nosso plano de governo. Agora, nosso plano de governo acaba atendendo aos 12 eixos, quando a gente vai olhar todas as áreas, mas esses seriam os mais importantes na nossa visão. Uma das características de Campinas é a oferta de ensino fundamental compartilhado entre município e estado. Que medidas o senhor pretende adotar para melhorar e tornar mais efetivo o regime de colaboração entre essas duas instâncias de governo? Bom, como eu coloquei já, né, previamente, realmente é um regime misto, né? E ele se tornou misto por uma característica e uma necessidade de Campinas, natural, histórica, né? Ela foi acabando. A gente tem notado que o governo do estado, de uns anos para cá, vem diminuindo, né, a participação e o município, de certa forma, assume isso. Eu acho que é importante, acima de tudo, uma maior articulação e um envolvimento de equipes das três esferas, não só municipal e estadual, mas, sobretudo, nesse caso específico, municipal e estadual, para que se ataque o problema de forma coordenada. Na nossa forma de entender, né, a matrícula, vamos dizer assim, a responsabilidade de cuidar do ensino fundamental é do governo do estado e deveria ser feito por ele em sua plenitude. Caberia e cabe ao município trabalhar como parceiro, e essa seria a nossa ideia, na questão da infraestrutura física, na questão dos serviços públicos primários, né, básicos para as unidades de educação, e até mesmo na questão do feedback de informações importantes, que aí cada município tem uma característica, né, para poder orientar conteúdo, orientar tudo isso de forma conjunta. Então, a nossa proposta é uma maior aproximação do governo do estado, o que é difícil, né, dependendo das condições políticas, né, existentes, fica mais difícil, mas a gente tem que fazer força, é obrigação nossa isso, promover essa aproximação e tratar esse problema de uma forma mais integrada. O nosso objetivo é fazer com que as unidades tenham toda a infraestrutura física e de profissionais necessárias, mas que o governo do estado, sim, ele assim, fique responsável pelas matrículas e pelo processo como deveria ser, entendeu? A sétima pergunta é: atualmente a educação enfrenta uma série de desafios. Na visão do senhor, quais práticas devem ser incorporadas nas escolas do município, alinhadas ao mundo contemporâneo e que desenvolvam a autonomia e promovam a participação dos estudantes? Qual seria o primeiro passo para viabilizar esse processo, na sua visão? Olha, na minha visão, eu vou começar com o primeiro passo para tudo. Eu acho que o primeiro passo para tentar resolver todos os problemas, isso acaba permeando a todas as áreas, a educação é uma delas, mas a gente tem todas as áreas da administração, combate à corrupção e você pegar a máquina, a administração municipal, e torná-la, através da tecnocracia, que é você valorizar os profissionais envolvidos pela sua competência, sua capacidade técnica em resolver os problemas da área. Você promove o enxugamento da máquina, um aumento de produtividade e o resultado vem naturalmente. Então, isso são para todas as áreas. Para a educação, acho que não é muito diferente. Eu acho que a educação é uma área muito complexa, né? Envolve toda uma estrutura muito complexa. Infelizmente, né, pela própria história e natureza, influenciada por questões políticas durante muito tempo. Não venho aqui dizer o que é melhor, o que é pior, não é essa a questão, mas houve uma ingerência política muito grande no segmento da educação, sempre houve. Então, isso dificulta muito. Eu diria que, em todas as esferas, inclusive na educação, o combate à corrupção e a montagem de uma estrutura administrativa pública técnica, eficiente, é o primeiro passo, porque aí você vai começar a discutir os problemas pelo viés técnico-científico e não por outros viés. Bom, em seguindo essa linha, nós estamos vivendo um período de mudanças, né? O mundo está se transformando, o Brasil está se transformando, Campinas está se transformando. Hoje a gente vê os jovens, né? Os jovens extremamente conectados, né? A vida virtual é uma vida que faz parte da realidade do dia a dia. As ferramentas tecnológicas, né,
são usadas para tudo, por todas as classes sociais. Engana-se quem pensa que uma classe menos abastada não tem conhecimento, não sabe usar a internet, não sabe usar as ferramentas, todo mundo usa hoje. Então, na minha visão, essa questão dos recursos tecnológicos, né, talvez fosse, e aí a administração pública pode ajudar, porque são recursos materiais muito mais do que qualquer coisa. Uma boa gestão, uma boa governança consegue entregar para o sistema de educação esses recursos de forma inteligente. Então, a utilização de recursos tecnológicos, e aí vem, a reboque disso, o treinamento e a capacitação do profissional, do professor, dos administradores na área de educação, a usarem também essas ferramentas. Eu falei para você o nosso projeto de fazer o cadastramento dos alunos de forma georreferenciada, né, e resolver os problemas de forma georreferenciada. Isso já deveria estar sendo feito pela administração há muito tempo, porque até mesmo as crianças usam hoje aplicativos em celulares que fazem o uso de tecnologia de georreferenciamento e tudo mais. É uma ferramenta normal. Então, eu acho que no processo de educação, o ideal e o importante é entrar a fundo nessa questão das ferramentas e do uso da internet, porque isso é também motivação para trazer a criança, trazer o adolescente para a escola, né? A escola não pode ficar uma coisa muito distante da realidade, porque senão você também deixa ao professor uma tarefa quase impossível de manter seus alunos motivados para construir conhecimento, né? A construção do conhecimento está intimamente ligada à motivação e às ferramentas de didática que vão ser usadas. Então, eu acho que essas ferramentas de didática e tecnológicas avançadas, a gente tem que mergulhar nisso e trazer isso para dentro do ensino, pensando aí, né, respondendo essa última pergunta tua. E aí, não é só o processo físico, né, de licitar equipamentos e arrumar as escolas, mas é tudo que vem junto. É o profissional da educação, o professor, o diretor da escola, o administrador e a família. Porque eu acredito, voltando ao que eu falei para você, nós temos hoje, isso é uma visão minha, uma sensação minha pessoal, um anseio muito grande, né, do povo brasileiro, do cidadão. Talvez eu chutaria que isso é uma coisa que está acontecendo a nível mundial. Existe um anseio grande, uma vibração daquela coisa de recuperar alguns valores. O nosso Brasil, brasileiro, campineiro, nós temos esse valor da família muito forte em nós. Independente do que ocorra, né? A família é um valor importante para o campineiro e para o brasileiro. E eu acho que a família ela tem que ter, através das políticas públicas, uma condição de dignidade para poder viver dignamente. E isso vai ser natural, que os pais e a família passem a participar desse processo todo da educação e não simplesmente terceirizar a responsabilidade da educação para a escola ou para o ensino público, né? A educação, como eu falei, ela é uma responsabilidade, em primeiro lugar, da família. A administração pública vem ajudar. E a questão da instrução, que é dar o conteúdo, né, dar o acesso às ferramentas de conhecimento, tudo bem. Aí a educação pública tem que fazer isso de forma contundente, é a tarefa dela. Mas eu diria isso, ferramentas tecnológicas, conteúdo, vamos assim, uma atualização dos profissionais envolvidos e a participação mais forte da família para resolver os problemas de forma comum aí com a prefeitura. Essa seria a minha visão. Então, muito obrigada, Rogério. Aqui a gente encerra essa entrevista e eu gostaria de deixar o convite para que todos que estão nos assistindo acompanhassem também as outras entrevistas com os outros candidatos que fazem parte do projeto Fala Candidato, Propostas para a Educação.